Olá, turma. Então, vamos fazer a correção do nosso exercício sobre racionalização de denominadores. Tá? Não irei corrigir todas as questões, tá? Até para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Porque se ficar muito extenso aí acabar cansando vocês, tá? Mas responderei as principais questões que ficaram do exercício para vocês resolverem, tá? Espero que consiga solucionar algumas dúvidas que ficaram de alguns alunos que me relataram por mensagens. Tá? Então, a primeira questão, racionalize o denominador de cada uma das expressões. Se eu não me engano, da primeira questão, a letra A, eu respondi. Tá? Então, essa primeira questão é bem simples. Tá? Então, começando pela letra E. Então, eu tenho 20 sobre 2 raiz de 5. Então, a racionalização ela me diz o seguinte, que para a gente eliminar essa raiz que está no denominador, eu vou ter que repeti-la aqui embaixo e lá em cima também, tá? Em uma multiplicação. Pronto. Então, lá em cima, 20 vezes raiz de 5 vai continuar sendo 20 raiz de 5, tá? Não vou modificar nada ali por enquanto. Mas lá embaixo, o que acontece? Eu tinha 2 vezes raiz de 5, tá? Você pode perguntar, professor, mas por que você não colocou 2 raiz de 5? Porque a nossa raiz, na verdade, é só raiz de 5. O 2, ele é só um número que está acompanhando a nossa raiz, né? O chamado fator externo. Então, eu vou lá, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar minhas duas raízes, tá? Como elas têm o mesmo índice, então eu vou repetir raiz quadrada e vou multiplicar os números que estão dentro das raízes. 5 vezes 5 é 25. Tá? Pronto. Vou repetir novamente aqui. E aí, o que nós temos? Lá embaixo, eu tenho o fator externo 2, multiplicando a raiz quadrada de 25. Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 25 é 5. Pronto. Então, bem simples. Repete novamente o numerador. 20 raiz de 5. E aí eu tenho o seguinte. 2 vezes 5, 10. Tá? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Tá? Na verdade, eu vou dividir o numerador e o denominador. Tá? Como nesse caso, eu não tenho a raiz embaixo, mas eu tenho os fatores externos. Tá? Então, 20 dividido por 10 é 2. E a raiz de 5 vai acompanhar o 2. Tá? Então, a resposta aí da nossa letra E. Tá? Então, muito importante a gente sempre lembrar da regrinha. Tá? A gente repete a raiz tanto no denominador quanto no numerador. Para a gente poder eliminar essa raiz presente no denominador, porque é para isso que serve a racionalização. Tá? Vamos para a letra I. Na letra I nós temos 2 raiz de 3 em cima, né, numerador. E no denominador eu tenho 5 raiz de 2. Então é o mesmo esquema da letra E. Tá? Eu não vou repetir o 5, eu vou repetir apenas a raiz de 2 no denominador e também no numerador. Ok? Aí é só resolver. 2. E aí, como nós temos uma multiplicação entre raízes e essas raízes têm o mesmo índice, coloca uma raiz só e multiplica os números que estão dentro dela. 3 vezes 2 é 6. Tá? A mesma coisa embaixo. 5. E aí, multiplica 2 vezes 2, 4. Pronto, beleza. O que eu faço agora? Vou repetir aqui. 2 raiz de 6. E lá embaixo, gente, nós vamos ter 5 vezes a raiz quadrada de 4. Mas a raiz quadrada de 4 é 2. Pronto. Aí eu terei 2 raiz de 6 sobre 5 vezes 2 é 10. Pronto. Semelhante à questão acima, agora nós podemos simplificar, tá? Não vai dar para dividir, porque o 2 ele é menor do que o 10. Então, nós vamos simplificar. Ou seja, vamos dividir aqui em cima por 2.
E aqui sim, aqui embaixo também no denominador por 2, porque ambos são pares. 2 dividido por 2 vai ser 1, ou seja, só a raiz de 6. 10 dividido por 2 é 5. Então, a nossa resposta, raiz sexta de 5. Tá? Então, como eu falei para vocês, não vou resolver todas, tá? Para o nosso vídeo não ficar muito extenso. Porque se ficar muito extenso, acaba que a gente perde o foco. E vocês também, querendo ou não, fica sem interesse. Tá bom? Não chama tanta atenção. Vamos aí para a segunda questão. A segunda questão, ele pediu, dadas as expressões a seguir, a gente racionalizar os denominadores. Tá? Mesmo esquema que nós acabamos de resolver. Tá? Então, vou repetir o meu numerador, 3 menos raiz de 2. Tá? Agora lembrando, o numerador está acompanhado de dois números. Tá? Tem uma operação entre a raiz e um número. Então, já sei que eu vou ter que multiplicar. Então, eu já coloco aqui o parêntese. Tá? Embaixo, a raiz de 2. Então, eu já sei que eu vou ter que repetir a raiz de 2 no denominador e também no numerador. Tá? Então, lembra-se. Apareceu um sinal de mais ou de menos entre a raiz e um número, pode colocar o parêntese. Tá? Então, nós vamos aplicar aqui a propriedade distributiva, multiplicando todo mundo que está dentro do parêntese pela raiz de 2. Então, 3 vezes raiz de 2, eu junto o número e a raiz. 3 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2, nada mais é do que raiz de 2 vezes 2, 4. Beleza. Lá embaixo, a mesma coisa. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 2, que é 4. Pronto. O que eu faço agora? 3 raiz de 2, nós vamos repetir. E aí eu tenho a raiz quadrada de 4, que é 2. Lá embaixo também eu tenho raiz quadrada de 4, que também é 2. Então, será que eu posso fazer algo mais depois de racionalizar os meus termos? Não, eu não posso nem simplificar, tá? Então, a nossa resposta final é essa, tá? 3 raiz de 2 menos 2 sobre 2. Tá? É esquisito, mas essa é a nossa resposta. Vamos para a letra E. É o mesmo esquema, gente. Ó. Vou repetir o meu numerador. 2, ó, sinalzinho de mais e a raiz. Então, já sei que eu vou ter que colocar dentro do parênteses. Tá bom? E lá no denominador, eu tenho raiz de 2. Então, multiplica aqui embaixo por 2, raiz de 2 também. Multiplica lá no numerador também por raiz de 2. Tá? Vamos lá. Aplicando a propriedade distributiva, raiz de 2 vezes 2, eu junto o número e a raiz. 2 raiz de 2. 2, aliás, a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, nada mais é do que a raiz quadrada de 2 vezes 2, 4. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, gente. Ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 2 vezes 2, que é 4. Pronto. Vamos repetir e resolver essas raízes, tá bom? 2 raiz de 2 mais raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 4, 2. Pronto. Agora, observe o seguinte. Nós temos um 2 do fator externo, um 2, depois a raiz mais 2, e nós temos o 2 presente também no denominador. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou separar aqui em duas frações, tá? Como eu tenho uma adição no numerador, então eu posso fazer isso, porque ambas as frações terão o mesmo denominador, que é o 2, tá? Pronto. Ok? Então eu só separei ali, aquele sinalzinho de mais, significa que eu posso fazer isso. Tá? Desde que eu dê o mesmo denominador para as duas partes. Agora eu posso fazer uma operaçãozinha. Ó. 2 dividido por 2 é 1, ou seja, raiz de 2. Mais 2 dividido por 2 é 1. Pronto. Então a nossa resposta é
raiz de 2 mais 1. Então, o que foi que eu fiz aqui nesse último processo? Eu separei a minha soma do numerador em duas partes. Tá? Eu só faço isso quando eu tenho ou mais ou menos. Tá? E aí, separa e dá o mesmo denominador para as duas partes. Ok? Vamos lá para a terceira questão. Na terceira questão ele diz o seguinte. Você já aprendeu que a raiz enésima de A sobre B é a mesma coisa que ele separa, tá? Dá a mesma raiz tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, é isso que a gente faz aqui para resolver as situações, tá? A letra eu resolvi, vamos resolver a letra B. Então, o que é que eu tenho? Raiz quadrada de 3/5. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a propriedade que ele já deu aqui. Então, eu separo. Fica a raiz quadrada de 3 no numerador, raiz quadrada de 5 no denominador. Agora eu vou aplicar a regra da racionalização. Como aqui embaixo eu tenho raiz de 5, então eu vou multiplicar por raiz de 5 aqui embaixo e também por raiz de 5 lá em cima. Certo? Aí o que eu tenho? Todo mundo é raiz quadrada, então repete a raiz e multiplica. 3 vezes 5 é 15. Embaixo eu terei 5 vezes 5, 25. Pronto. O que eu posso fazer agora? Raiz de 15 eu vou repetir novamente. Tá? E aí eu tenho raiz quadrada de 25. Quanto é a raiz quadrada de 25, gente? 5. Então, acabou o nosso problema. Então, a solução é a raiz de 15 sobre 5. Então, primeira coisa, usar a propriedade, tá? Separa. Se tem uma fração dentro da raiz, eu posso separar, dar a mesma raiz para o numerador e dar a mesma raiz para o denominador. Tá? E aí é só aplicar a regra da racionalização. Tá certo? Vamos agora para a quarta questão. Na quarta questão, né, que tinha mais cálculos, ele diz para a gente o seguinte: determine na forma decimal o valor de cada expressão a seguir. E aí ele deu alguns valores para a gente utilizar. Tá? A raiz quadrada de 6, 2,449. Raiz quadrada de 2, 1,414. E a raiz quadrada de 10, 3,162. Tá? Lembrando que a raiz quadrada de todos esses três números são os números irracionais. Tá? Ele só aproximou os valores. Então, como é que eu faço? Vou usar o esquema anterior. Por exemplo, na letra B eu tenho raiz quadrada de 2/5. Então, o que é que eu vou fazer? Vou separar. Então, em cima fica a raiz quadrada de 2. E embaixo fica a raiz quadrada de 5. Tá? E aí, aplica a racionalização. Como embaixo é a raiz quadrada de 5, então eu vou multiplicar embaixo por raiz quadrada de 5 e multiplicar em cima também por raiz quadrada de 5. Tá? E aí, gente, todo mundo é raiz quadrada. Coloca uma raiz só e multiplica. 2 vezes 5, 10. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25. 5 vezes 5, tá? Pronto. Então, vamos começar a substituir os valores. A raiz de 10 ele já me disse quanto é. É 3,162. E eu sei que a raiz quadrada de 25 é 5. Pronto. Então, como ele quer o valor na forma decimal, nós vamos ter que resolver essa divisão. Tá? 3,162 dividido por 5. Então, vamos botar aqui. 3,162 dividido por 5. Tá? E aí nós vamos precisar lembrar daquelas regrinhas de divisão de números decimais. Tá? A primeira diz o seguinte: eu só posso dividir dois números decimais se ambos tiverem a vírgula e se ambos tiverem a mesma quantidade de números após a vírgula. Tá? E aí o 5, ele nem vírgula tem. Vai ganhar uma vírgula agora. Mas ele não tem a mesma quantidade de números após a vírgula, igual o 3 tem. Nesse caso eu tenho 3 números. Então eu vou ter que colocar qualquer número? Não, zeros. Então, 1, 2, 3 zeros. Beleza? Feito isso, os dois números estão iguais em casas decimais. Então eu posso vir aqui, ó, e tirar
a vírgula. Por que eu vou tirar a vírgula? Porque agora eu posso começar a fazer a minha divisão, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a nossa divisão. Então o que nós temos? Agora eu tenho 3.162 dividido por 5.000. Tá? De cara eu já sei que não vai dar. Por quê? O 3.000 é menor que o 5.000. Então, 0, no quociente. E acrescenta um 0 no dividendo. Agora eu posso. Tá? Como eu acrescentei um 0, e aqui tem zeros de sobra, eu tiro um de cada lado. Pronto. Agora eu só tenho 3.162 dividido por 500. E aí? Quanto vai ser o resultado dessa divisão? Tá? Então, 3.162 dividido por 500 vai dar 6. Por que vai dar 6? Porque 6 vezes 500, gente, é 3.000. Tá? Como eu estou procurando 3.162, vai sobrar 162. Tá? 162 não dá para dividir por 500, porque é menor. Mas eu já coloquei o 0 e a vírgula do quociente, então eu posso apenas acrescentar um 0 aqui no dividendo. Aí, ó, aqui tem um 0 e aqui ainda tem 2, então eu posso tirar mais um daqui. Ficou agora 162 dividido por 50, que vai dar 3. Por que 3? 50 vezes 3 é 150. Para 162, vai ficar faltando 12. $152. Tá? E aí, o que nós vamos fazer? Ficou 12. Mas aí, esse 12 não dá para dividir por 50. O que eu faço? Como eu já coloquei o 0 e a vírgula, acrescenta mais um zerinho, tá? E aí, ó, tira este 0, tira mais um 0 do divisor. E agora nós temos 12 dividido por 5, que vai dar 2. Mais 2 vezes 5 é 10. Vai sobrar 2. Tá? E aí, gente, para finalizar, 2 não dá para dividir por 5. Como eu já coloquei o 0 e a vírgula no quociente, eu posso acrescentar mais um 0 e aí fechar a minha divisão. Porque 20 dividido por 5 é 4. Então, a nossa resposta é 0,6324. Tá? Eu falei para vocês, essa aqui dá mais trabalho. Tá? Vai exigir um pouquinho mais trabalho de vocês. Vamos para a letra C. A letra C é análoga à letra B. Mesmo esquema. O que eu tenho? Raiz quadrada de 1 sobre 2. Então, basta eu dividir aqui, ó, colocar a raiz quadrada de 1 em cima e raiz quadrada de 2 embaixo. Aplicando a racionalização, aqui eu vou multiplicar por raiz quadrada de 2 e lá em cima também por raiz quadrada de 2. Tá? Lembrando que raiz quadrada de 1 é 1. Então, vai ficar só raiz quadrada de 2 lá em cima. Certo? E a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 4. Tá? Pronto. E aí vamos voltar para os valores. Ó. Ele já disse para a gente que a raiz quadrada de 2 é 1,414. Tá? Como eu falei para vocês, esses valores eles são aproximados. Porque as três raízes aí, tanto a de 6, a de 2 e a de 10, são números irracionais. Tá? Agora eu tenho a raiz quadrada de 4, que vai ser 2. Pronto. E aí, gente, ó, para descobrirmos o valor decimal dessa fração, teremos que dividir 1,414 por 2. Tá? E aí, novamente, tá? Divisão de decimais. Primeira coisa é igualar todo mundo nas casas decimais. Já acrescenta vírgula, 3 números, 3 zeros. Aí eu posso tirar a vírgula do dividendo e do divisor.
E aí eu posso começar a minha divisão. E aí, no caso, agora nós temos, né, 1.414 dividido por 2.000. Não dá. Ele é menor. Acrescento o 0 e a vírgula e um zerinho lá no dividendo. E aí, ó, já tira esse 0, elimina um 0 aqui e elimina um 0 também no divisor. Agora podemos começar a divisão. 1.414 dividido por 200 é 7. Por que 7? 7 vezes 200 é 1.400. Só que eu estou procurando 1.414. Eu vou ficar devendo 14. Pronto. Mas eu quero continuar a divisão. Mas o 14 é menor que o 20. Então eu acrescento um 0 aqui, pois eu já coloquei o 0 e a vírgula no quociente. Tá? E aí, 140 dividido por 200, vocês vão perceber que mesmo acrescentando o 0, eu não vou conseguir dividir. E aí o que acontece? Eu tenho que colocar um 0 no meu quociente e acrescentar mais um 0 aqui. Tá? Não é dividir, não. Como o 140 é menor que o 200 e eu já utilizei o 0 e a vírgula, para poder acrescentar outro 0, eu tenho que acrescentar um 0 no meu quociente. Tá? Agora eu tenho 1.400 dividido por 200, mas eu tenho dois zeros aqui e eu tenho dois zeros aqui. Já resolveu o nosso problema, porque agora eu só tenho 14 dividido por 2, é 7. Então, a nossa resposta é 0,707, tá? Vamos agora